Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje uma questão comportamental. Muitas vezes, na maioria das vezes, invisível, mas presente. Presente para o afastamento da pessoa pela pessoa. Presente em vários lares, ditos ajustados, desajustados, em situação de vulnerabilidade ou de estabilidade social. Um tecido amplo precisa ser analisado quando se trata do que é tema hoje neste espaço da TV Assembleia. Alienação parental. O que acontece, como acontece, quem é responsável por esta sequência de fatos que é determinante. Não apenas um afastamento de pessoas, mas determinante para o comportamento, para consequências de natureza emocional que trazem dificuldades profissionais de inclusão. Por isso, trazemos ao Democracia convidados especiais que estarão falando sobre este tema para a reflexão dos nossos telespectadores, para saber o quão negativo é a alienação parental e por que ela existe, até mesmo involuntariamente, causada pela desinformação, pela desatenção para as normas que são estabelecidas e para aquilo que é fundamental, prioritário, a capacidade de doação, notadamente de afeto e de carinho. Trazemos para o Democracia de hoje, para que mantenham essa interlocução com os nossos telespectadores, a doutora Alessandra Pereira de Andrade, que é do coletivo Voz Materna, e a doutora Rúbia Abs, de volta ao programa, né? Os telespectadores sentiram muita falta. Que bom. Coordenadora nacional do Cladem Brasil. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje, no nosso Democracia, nós convidamos a Alessandra Pereira de Andrade. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa questão da alienação parental, ela tem trazido vários problemas para as crianças, porque o enfoque principal, nestes casos, é a proteção da criança. Ela foi uma lei construída com base na síndrome da alienação parental, que seria um comportamento que o genitor que tem a guarda provocaria na criança. E a criança apresentaria esses sintomas dessa síndrome da alienação parental, que a justificativa seria desentendimento de casais, de processos de guarda, em que um genitor começa a colocar um contra o outro, né? Então, para isso, fizeram essa lei no Brasil para resolver essas questões. Mas o problema é a origem da lei, que vem exatamente desse estudo desses sintomas, que é da chamada síndrome da alienação parental, que não é reconhecida em nenhum lugar do mundo. Essa síndrome foi criada, foi catalogada por um psicólogo chamado Richard Gardner, que era professor voluntário numa universidade. E ele estudou vários alunos, várias crianças, para catalogar as características que crianças que sofriam abuso sexual apresentavam. Uma vez catalogados esses sintomas, ele transformou esses mesmos sintomas em síndromes de alienação parental. Então, não tem como diferenciar uma criança e dizer se ela sofreu o abuso ou se ela está sofrendo a síndrome. Essa síndrome, ela foi, como se diz, foi encomendada por pessoas nos Estados Unidos que estavam sendo acusados de abuso sexual, de pedofilia. E isso foi usado na defesa. A síndrome de alienação parental foi usada em mais de 400 casos de pedofilia, em que esse doutor Richard Gardner foi perito e apresentou laudos.
e eles conseguiram se eximir dessas acusações. Foi difundida no mundo inteiro e foi rechaçado pelo Conselho de Psicologia e Medicina, que não aceitam essa teoria, e poucos países ainda seguem alguns critérios. Aqui no Brasil isso virou lei. E isso tem sido um grande problema, porque ela veio para responder, para barrar, por exemplo, entre outras coisas, as denúncias da Maria da Penha, né? Denúncias de violência física doméstica, né? Isso, e denúncias de abuso sexual contra a criança. Então, mesmo que o caso de violência doméstica e abuso já esteja, digamos que, parcialmente resolvido, porque o abuso sexual é muito difícil de provar, porque na maioria dos casos ele não deixa marca, né? Então, o que acontece é que normalmente os processos correm em vara da infância ou criminal, eles protegem essa criança afastando o suposto agressor. Mais tarde, esse mesmo suposto agressor, ele entra numa vara de família, alegando que todos os fatos são mentiras, são falsas denúncias, e amparados pela lei da alienação parental, eles conseguem, na maioria das vezes, a liberação das visitas ou até a reversão da guarda dessas crianças que passam a não ter mais nenhum contato com a mãe. Então, o propósito da lei seria o melhor interesse da criança, e a gente vê que em todo esse processo, a única que não é considerada é a criança. Mesmo nos raros casos em que a criança é ouvida, ela é ouvida como a testemunha do genitor que fez a denúncia. Ela não é ouvida como a vítima. Então, é dado um olhar diferente sobre essa criança. Até mesmo a forma como a criança é inquirida, ela é inquirida como testemunha e não como a vítima que precisaria de proteção, né? Rúbia Apes, tudo bem? Tudo bem. O problema é grave. Realmente, essa questão da alienação parental, ela surgiu, né, a legislação no formato que nós, as feministas, que trabalhávamos inclusive com monitoramento de legislações que são discriminatórias, não percebemos por quê? Porque efetivamente existem casais onde o pai ou a mãe pode tratar de uma forma a separação, colocando como se o outro fosse pior que ele, né, desejando que o filho ficasse mais. E, bom, então é importante ter uma legislação que também proteja quem não está com a guarda da criança, que também tenha direitos. Só que na prática, essa legislação tem sido aplicada de uma forma discriminatória, porque na nossa cultura ainda são as mulheres que ficam com a guarda dos filhos, então são elas que são acusadas. Só que tem muita coisa por trás disso, né? Primeiro, uma coisa que a Alessandra trouxe é que essa síndrome da alienação parental, ela não é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Falou que nenhum país a reconhece. Ela não é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, sequer está no Código Internacional de Doenças, não tem uma CID. Tanto que aqui no Brasil, então, tiraram a síndrome e falaram só em alienação parental na legislação. O problema é que a base da lei, o fundamento da lei tem muitos problemas, né? Por ter sido organizada por Richard Gardner, que, lendo o livro dele, a gente verifica várias passagens de um homem que é a favor da pedofilia, que acredita que a pedofilia é um processo natural sexual entre as pessoas. Ele traz essa abordagem no livro dele. Sim, ele diz que a forma que se trata a relação sexual que um homem adulto tem com uma criança é que é traumática, não a relação em si. Então, tem fortes problemas nesse contexto de origem da nossa legislação da alienação parental. Isso é um primeiro problema. O segundo é a própria aplicação, como eu disse, que a aplicação tem sido discriminatória, porque, em geral, são as mulheres que são acusadas de desequilíbrio, aquela coisa antiga de sempre, da histeria, né, em relação às mulheres que eram tratadas como histéricas. Elas estão sempre aumentando e inventando e proibindo o relacionamento, quando as mulheres alegam justamente a violência contra si, né, ou denunciam então alienação parental. Os homens dizem que as mulheres estão inventando essa violência para impedir o contato com os filhos, né, para de alguma forma inviabilizar
ou deixá-los como o ruim da relação. Ou ainda, o que é ainda pior, porque aí afeta diretamente as crianças, é uma violência indireta com as mães, mas é uma violência direta com os filhos, quando há negligência, violência e violência sexual, abuso sexual desses filhos, e as mães que desconfiam, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que qualquer pessoa que desconfie, né, que está ocorrendo qualquer forma de violação em relação às crianças tem que denunciar. As mães, então, denunciam para fazer a investigação, porque tem elementos... No início uma comunicação, né? Depois a denúncia. Isso, fazem, na verdade, é um registro policial, registro, né? Um registro policial, ou procuram os órgãos específicos para isso acontecer, porque a denúncia é a forma que se fala, né, usualmente, que a denúncia quem faz é o Ministério Público de um processo crime, né? O que não é o caso, a mãe registra e tem dois caminhos, um é o processo criminal e o outro na vara de família. E muitas vezes não se comunicam. Aliás, esse é um problema que... Inicia com uma tentativa de mediação. Não necessariamente. Não? Na vara de família? Na vara de família, sim. Né? Sim. Mas na vara de família não será investigado o crime de violência sexual. Acaba sendo investigado numa vara criminal. O relacionamento. Entre os pais. No relacionamento e se verifica se há ou não. Por exemplo, se aquela denúncia é mentirosa, se a mãe inventou, se não tem nenhum elemento de convicção. Né? Então, os problemas são variados, até porque a lei, ela não determina, a lei da alienação parental, não determina que tenha um especialista em violência sexual para analisar aquele contexto. Determina somente um perito em alienação parental. Então, aí já tem uma relação desigual no próprio processo. Como é que vai ter um perito que vai analisar se houve alienação e não tem um perito para avaliar o que a mãe está dizendo que a criança sofreu, que foi uma violência sexual? Então, às vezes, se utiliza a prova emprestada, porque aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Centro de Referência de Atendimento Infanto-Juvenil, o CRAI, que fica no Hospital Presidente Vargas, que tem essa expertise, mas muitos lugares não têm. Então, é possível utilizar os laudos do CRAI no processo de família, para tentar comprovar que houve a violência, que aqueles sintomas são os mesmos, porque é exatamente isso. A síndrome surge trazendo os mesmos sintomas que uma criança que sofre violência sexual. Então, é muito difícil diferenciar, mas, de qualquer forma, é muito difícil ter perícias conclusivas. Os peritos falam que há indícios de alienação parental, há indícios de sofrimento da criança, mas o sofrimento pode ser pela violência sexual, não necessariamente pela alienação, né? Porque deveria ter, inclusive, ter outros nomes. Quando a mãe protege um filho de contato com um agressor, ela não está alienando, ela está protegendo o filho. Então, essa lei surge como um escudo mesmo para homens que são agressores e violentos. Muitos ou alguns precisam do apoio dessa lei porque existem mães que não querem o contato por simples capricho, por vaidade, ou para ser a detentora, ou até porque culturalmente, na nossa sociedade, esse sempre foi o papel determinado às mulheres, de cuidadora. E aí, quando tiram a mulher desse cuidado, algumas se insurgem de uma forma que pode ser negativa em relação aos pais, né? A relação paterna. E o homem, quando ausente, não quer ser o provedor. Mas isso também. Isso aí daí é a questão da guarda compartilhada. Nós vamos chegar lá na guarda compartilhada. Né? É importante essa colocação. E o coletivo Voz Materna. Por que existe? Como age? Quantas pessoas reúne? O coletivo surgiu a partir de reuniões que nós tínhamos aqui na Assembleia, da Comissão de Direitos Humanos, que em questão de pouco tempo começaram a ter muitas denúncias de mães que chegavam aqui porque é o último recurso, né, que é a Comissão de Direitos Humanos, porque não sabiam mais o que fazer, porque ao tentar proteger os seus filhos, acabaram sendo acusadas de um crime. E tivemos algumas reuniões, a gente acabou conhecendo outras mães e descobriu que não eram fatos isolados, que tem mais ou menos 2.000 casos em todo o país envolvendo esse tipo de problema, a maioria ligado a abuso sexual e à violência doméstica. E em terceiro lugar, se tem as denúncias de mães que foram pedir o reconhecimento paterno ou pedir a pensão e acabam que os pais revertem esse processo dizendo que isso também é uma alienação parental. E
no dia 12 de setembro do ano passado, teve um evento que chamou-se Proteger Nossos Filhos Não é Crime, foi realizado em 16 países, simultaneamente, que falava exatamente dessas questões da alienação parental e guarda compartilhada, né, da violência do judiciário em lidar com essas questões. E daí, nesse momento, surgiu o coletivo. As mulheres que estavam organizadas aqui no Rio Grande do Sul se uniram e formaram o coletivo Coletivo de Proteção à Infância e à Voz Materna, que é associado com coletivos de outros estados, e para a gente poder realizar ações conjuntas de proteção dessas mães, de orientação, de coletar dados para a gente ter mais argumentos para demonstrar o quanto essa lei ela é absurda, ela é uma aberração jurídica, porque todas as garantias que se pede dessa lei já estão no ECA. A garantia de que a criança tem o direito de conviver com todos os familiares, de que tem que ter direito à segurança, de que a criança não pode sofrer nenhuma violência psicológica, nenhuma agressão psicológica ou moral, que isso seria o que chamam de alienação parental, né? Todas as medidas de segurança para a criança já estão garantidas pelo ECA. Mas essa lei é inócua ou imperfeita? Ou as duas coisas? Eu acredito que seja inócua, eu acho que é porque ela teve um objetivo claro, né? Muitos justificavam a criação da lei por não terem conseguido barrar a Lei Maria da Penha. Então, um dos objetivos da Lei da Alienação Parental é monitorar, é fazer o manejo da Lei Maria da Penha. No caso, controlar um pouco. Muitos juristas dizem que as mães estavam se sentindo muito empoderadas com a lei. Uma espécie de desclassificação. Qual o ponto fraco das mulheres, tu acha, nessa relação familiar? Eu acho as mulheres totalmente fortes. O ponto fraco são os filhos, entende? Essa relação que se tem com os filhos que os homens, então, utilizam justamente como uma forma de violência indireta. Porque muitos sequer cuidam dos filhos, eles só não querem que fique com a mãe, porque eles deixam com a nova companheira, com a mãe deles, o cuidado com os filhos. Sim. Mas é uma forma de mostrar que também, que tipo assim, eu ainda continuo tendo poder em relação ao filho, tirando de ti. Às vezes até pode não tratar tão mal como quer fazer parecer, que negligencia para a mãe sofrer, que aquele filho fica doente, fica com febre e não informa. Sabe, é todo um jogo de continuidade da violência, essa violência indireta, utilizando esse ponto fraco das mulheres, né, em relação a cuidado, proteção, que as mulheres têm muito fortemente em relação aos filhos, que os pais também deveriam ter, mas que culturalmente isso não foi semeado, ensinado, digamos assim, né, até com questões que para mim são muito idiotas, mas que as pessoas valorizam muito, que é o menino não brincar de boneca, por exemplo. O menino não pode, né? As meninas também não brincam muito de carrinho. Até nos brinquedos já existe uma divisão comportamental em relação a meninos e meninas. Então, os homens não são educados mesmo na sociedade para embalar o bebê, para cuidar, para ter o cuidado, mas querem ter uma boa relação com os filhos. E tudo isso não vou dizer a palavra engraçado, mas é estranho, é um pouco diferente verificar, às vezes, uns pais mais jovens, que eles querem exatamente tudo igualitário com a mãe, todos os tempos dividido igualmente, quando alguns não querem ser pai e mãe. Eu já tenho observado isso. E algumas mulheres lidam tranquilamente com essa divisão, outras não, né? Outras querem ainda ter a guarda unilateral, porque a criança é muito pequena, ou por uma série de justificativas. Então, é algo que vem se transformando, modificando, mas que deveria ser algo mais natural e tranquilo para os casais. Não algo que o judiciário tenha que interferir em como vai ser aquele convívio, aquele arranjo familiar. Então, se utiliza da lei de uma forma mesmo de desempoderar as mulheres. Tipo assim, agora ela está achando que ela vai conseguir muitas coisas, então, é o nosso filho que vai entrar na jogada e ela vai ficar calma. Tem mulheres que abrem mão do patrimônio para ter a guarda dos filhos. Acontecem coisas inimagináveis nos processos judiciais por conta desse jogo, né, que tem a ver com a emoção, com o amor. Não é uma disputa pelo amor da criança, não é uma disputa fraterna, é uma disputa de poder.
né? A gente vê que, se tu fores analisar todos os processos em que as mães são acusadas de alienação parental, todos começam assim, a mãe insatisfeita com o fim do relacionamento, vingativa, segura o filho para si. E a gente, ao longo do processo, a gente verifica que é o contrário. A gente percebe que o pai, normalmente, que não se conformou com essa separação, ou ele, na verdade, ele nem quer continuar a relação, mas ele quer continuar essa relação de poder, de controle, de saber que ele pode continuar indo e entrando dentro da casa dessa mulher, que ele pode entrar e sair a hora que quiser, que ele pode ter o controle de tudo que ela faz, porque daí, uma vez tendo a guarda compartilhada, ela tem que prestar relatório de tudo, sobre toda a rotina do filho, escola, agenda. Então, mesmo que se desfaz o relacionamento, ele continua tendo o controle sobre essa mulher. Quando eu falo sobre a lei ser uma aberração jurídica, que é baseada, ainda segue a cartilha essa de Gardner, da síndrome, como é que eles colocam a solução do problema da alienação parental? Que a alienação parental seria um preconceito que a mãe tem em relação à convivência do filho, do pai com a criança, desse tipo de relacionamento mais amoroso. E de forma extensiva com a família do... Sim, é mais direcionado ao genitor mesmo. É o primeiro. Né? E o que eles recomendam é o que se chama, o que tem escrito nos livros de Gardner, que é a terapia da ameaça. Né? Então, numa primeira audiência, o juiz já te informa que se tu continuar com a denúncia, tu pode perder o teu filho. E, em via de regra, é isso que acontece mesmo. A gente vê, porque o livro, o que ele escreveu, e a forma de curar essa síndrome seria afastar a criança imediatamente do genitor alienante. Olha só, o único e vínculo que a criança tem. Entregar para o genitor alienado, para que a criança se acostumasse a essa condição e entendesse que o que ela sofreu não é uma agressão, mas sim uma reação preconceituosa que a mãe teve. É uma situação experimental que você ia sugerir. Sim. Absolutamente experimental, né? Mas é o que tem sido feito. Mas imagina assim, uma criança que tem um vínculo diário com a mãe. Mesmo que a mãe seja uma alienadora, vamos colocar que ela é uma alienadora, né? Ela está agindo mal, alienando o pai. Como que, de um dia para o outro, essa criança que vive com essa mãe, convive, a mãe leva, a mãe cuida, e o pai vê finais de semana, por exemplo. De uma hora para outra, ela muda de casa, vai morar com esse pai, que muitas vezes muda até a escola, né? Muda a psicóloga ou o psicólogo que a criança está se tratando, e a mãe às vezes é impedida, inclusive, das visitas, ou então tem direito a uma visita a cada 15 dias. Como isso não vai causar um trauma na criança? Porque a mãe podia impedir o contato paterno, mas não maltratava a criança, não era agressiva, né? Não abusava. Então, essa reversão de guarda, para mim, é inconstitucional. A gente está estudando e vendo possibilidades de conseguir reverter, modificar a legislação em alguns pontos. E esse é um ponto que eu acho não tenho certeza que prejudica as crianças. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, pela TV Assembleia, falando sobre alienação parental. Uma discussão que se prolonga, mas não pode prejudicar a criança.
Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre alienação.